Esqueça tudo que você sabe sobre o Doutor Destino se você conheceu ele pelos filmes do Quarteto Fantástico. Livros de Destino é a história definitiva para você conhecer o Doutor Destino. O problema é que depois de assistir esse vídeo você vai sair certo de que o Robert Downey Jr. não vai ser o Victor Von Doom. É nesse quadrinho que nós descobrimos sobre o seu pacto com o demônio Mephisto. É galera, a Marvel tá plantando as suas sementes. É aqui que nós descobrimos como ele conseguiu seus poderes místicos, de onde surgiu a rixa com o Reed Richards, como ele se tornou o monarca da Lativéria e até mesmo o porquê ele usa aquela máscara de ferro. Inclusive, no final do quadrinho ele revela o seu rosto. E eu vou te contar cada detalhe da origem desse que é um dos melhores vilões da Marvel, baseada nesse quadrinho, depois da vinheta. Sem mais enrolação, vamos começar com a origem desse personagem do começo mesmo. Victor Von Doom nasceu na Lativéria, um pequeno país da Europa Oriental que era governada por um barão tirânico. E a história desse quadrinho é narrada por ele mesmo, e ele conta logo nas primeiras páginas que ele estava completamente consciente desde o ventre da sua mãe. Tamanho era a sua genialidade. Sua família era cigana, constantemente perseguida e marginalizada. E aqui nós precisamos fazer uma distinção um pouco complicada, porque ciganos, apesar de serem um grupo étnico sim, a questão de cor da pele é mais complexa do que eles serem brancos ou não, por ser um povo também mestiço, assim como nós brasileiros. De modo geral, não são brancos, são pessoas de pele parda mesmo, assim como nós. É um povo que surgiu do norte da Índia e também são chamados de povo romani. E esse é um dos principais motivos do Robert Downey Jr. não poder fazer esse personagem. Ele tem uma origem mista por causa dos seus pais, mas nenhuma delas é cigano. Mas continuando a história do personagem, o pai, Werner Von Doom, era curandeiro do povoado e a sua mãe, Cynthia Von Doom, era uma feiticeira. É aqui que a relação do personagem com artes místicas e do seu pacto com o Mephisto começa. Porque a sua mãe, em busca de proteger o seu povo, faz um pacto com o Mephisto e desvive alguns soldados do barão. E a partir daqui, a história do Doutor Destino fica uma doideira. Mas antes de continuar, eu queria agradecer você por ter clicado nesse vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para saber quando eu lançar vídeos novos. Deixe o seu like também aí para me ajudar e aperta o botão hype aí embaixo para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui na plataforma. Se você puder, torne-se membro por apenas R$ 1,99, um valor simbólico, mas que me ajuda e incentiva muito a continuar produzindo cada vez mais vídeos pra vocês. Sinta-se à vontade também pra mandar um valeu aí nos comentários com qualquer valor ou um pix pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E a sua mensagem pode aparecer no próximo vídeo. Mas continuando, Mephisto possuiu a sua mãe nesse pacto que ela fez, e além de levar de arrasta os soldados do barão, ela acabou atacando pessoas inocentes que apareciam no caminho dela, inclusive crianças. O que gerou não só a retaliação do barão, como também do próprio povo, que a condenou por suas práticas ocultistas e ela acabou morta. Mas a morte não é o fim pra personagem não, fica tranquilo. Fica comigo até o final porque vamos ter várias reviravoltas na história mais pra frente, mas as suas últimas palavras para o seu marido, o pai do Victor, foi pra ele nunca deixar o menino encontrar os pertences da mãe, os seus livros e seus artefatos mágicos. Mas lembra do que eu falei sobre o Victor ter consciência desde o ventre da mãe? Eu não sei vocês, mas eu achei que era exagero, que ele tava querendo pagar de um gênio e tal, mas no dia do enterro da sua mãe, ele tinha por volta de 4 anos de idade, o povo, com razão, queria banir tanto ele quanto seu pai. É claro, eles tinham medo da retaliação do barão que poderia acontecer com eles, e eles também se preocupavam com as suas próprias famílias. Não tem como não ver o lado deles nessa questão. Mas nesse momento, o Victor manda todo mundo calar a boca e lança uma verdadeira frase de filme de terror. Ele diz o seguinte: se vocês nos banirem, juro a vocês que crescerei para ser exatamente como ela, e sairei no encalço de todos vocês, e a escuridão que ela trouxe não será nada comparado ao que eu lhes farei. Cara, bizarro, né? E esse é só o primeiro ponto de virada na história do personagem que o colocou no caminho para ser um dos maiores vilões da Marvel. Bom, o tempo foi passando e Victor e seu pai permaneceram no clã. É óbvio, né? Depois daquela ameaça que ele fez, mas tanto o pai dele quanto as demais pessoas da vila ali do seu clã nunca mais tocaram no assunto sobre a sua mãe. E o seu povo era meio andarilho, né, por ficar fugindo do barão, dono daquelas terras, mas ainda criança / adolescente, ele já vinha mostrando a sua aptidão por liderança. E sim, já era meio que o líder daquele povo. Mas um dia, a esposa do barão ficou doente, e o seu pai, como era o curandeiro, foi chamado para tentar salvar a vida da esposa do barão, o que mostra a moralidade absurda do pai do Victor. Mas, infelizmente, ele falhou e ele acabou sendo perseguido. O barão, obviamente, botou a culpa da morte da esposa no curandeiro, no Werner, pai do Victor. E eles, para conseguir fugir, se separaram do clã. E aqui é outro momento muito pesado na vida do Victor, porque eles passaram meses fugindo, o inverno havia chegado, e sem abrigo, sem roupas e até comida, o seu pai tira o seu casaco para tentar aquecer o filho, no meio daquela neve que cobria toda aquela terra, e assim eles dormem abraçados. Mas no dia seguinte, o Victor acorda preso nos braços gelados do seu pai, que congelou, pique iluminado mesmo. Mas eles deram a sorte de terem sido resgatados pelo seu povo, e
o pai deu mais sorte ainda de não ter morrido congelado, mas ainda assim, mesmo com todos os cuidados, ele não suportou e partiu dessa pra uma melhor. O que reacendeu a chama da vingança no coração do Victor, que já odiava o barão pela morte da sua mãe, e ele jurou naquele dia que nunca mais se curvaria diante de ninguém. Victor cresce e, cansado de sofrer e de ver o seu próprio povo sofrer pelas mãos do barão, ele começa a criar gadgets, ou no bom e velho brasileirês, engenhocas. Tecnologias que protegiam o povo e ainda os dava armas para poder contra-atacar. Mas, sem o seu pai, Victor acabou encontrando os pertences da sua mãe e começou a estudar magia também, tentando usar essa magia agora, tanto para proteger o seu povo, como também para tentar salvar a sua mãe. Mas a magia não se curvava à sua vontade, né, dos seus intuitos de usar a ciência para controlar a magia, e ele sai revoltado numa noite, andando a esmo sem nenhuma das suas invenções, até que ele é visto por um soldado do barão que estava fazendo a ronda noturna. E ele, sem ter mais nada para usar, usa suas próprias mãos e dá um belo de um abraço, digamos assim, no pescoço do soldado. Ter feito isso deixou ele muito perturbado e ainda mais isolado, mas a sua fama de gênio se espalhou e o governo dos Estados Unidos foi à procura dele. Eles queriam nada mais do que gênios para desenvolver tecnologias e armas para eles, e querendo sair daquele ambiente que só trazia lembranças ruins, para poder esquecer todos os seus traumas, e assim ele abandona o seu clã e vai para os Estados Unidos. Tendo todo o auxílio do exército para estudar e continuar as suas pesquisas, Victor, ainda adolescente, vai para a faculdade e mostra que ele era realmente um gênio. Ele começa a desenvolver várias potenciais armas para o governo, enquanto ao mesmo tempo tenta realizar o experimento mais difícil: mesclar magia e ciência. Nesse período estudando lá, ele conhece outro cientista financiado pelo governo também, e assim como ele, também considerado um prodígio, um gênio, e o nome dele era Reed Richards. E a rivalidade deles começa aí. Pra começar, o Victor não quer nem dividir o quarto com o Reed, e no fundo ele ficou um pouco incomodado porque achou que era o único gênio do lugar. Na sala de aula, eles também conflitavam. O Victor sempre queria mostrar que era mais inteligente que o Reed. Até que um dia, o Reed vai falar com o Victor no seu dormitório, e como não tinha ninguém, ele entra e começa a ler os papéis espalhados pelo quarto e tenta corrigir os cálculos do Victor para construir a máquina que mistura magia e ciência para contatar o além. Victor ignora esse aviso e o seu experimento falhou, causando uma explosão gigantesca que deixou seu rosto gravemente ferido. E a rivalidade, que era apenas intelectual, agora se tornou ódio mortal. Mas na verdade, a gente descobre que a sua invenção não havia falhado, pelo menos não nos cálculos. Pelo contrário, nos milissegundos da explosão, ele havia conseguido, usando a ciência, acessar o sobrenatural e ir até o inferno, onde ele viu a sua mãe sendo escravizada e torturada pelo demônio Mephisto, que zomba do Victor e expulsa ele do inferno, o que causou a explosão. Mas calma, que a história da mãe dele e do Mephisto ainda não acabou, fica até o final. Victor, revoltado, sabota todas as suas invenções e foge dos Estados Unidos, sem deixar nada pro governo, e de lambuja ainda causando um incêndio na universidade. O Victor volta pra Lativéria, mas fica morando na capital. E perturbado com o que aconteceu, ele tenta todo dia, através de magia, voltar ao inferno e salvar a sua mãe, mas sem sucesso. Durante esse período que ele passa ali, ele até se envolve romanticamente com uma paixonite ali da infância barra adolescência, mas quando tentam usá-la pra chantagear ele, ele percebe que ela era na verdade a sua fraqueza, e ele a abandona novamente. Mas nesse conflito de ameaça aí, um membro do seu clã chamado Otto, que vivia no pé do Victor, morando literalmente na porta dele como um mendigo, ele acaba morrendo, e as suas palavras finais para o Victor é que ele vá para as montanhas do Tibete procurar um templo místico que vai ajudar ele a dominar a ciência e a magia. Humilhado e ferido, Victor viaja para o Tibete, onde ele foi acolhido por esses monges que o reconheceram como um grande gênio. Assim, na verdade ele demorou pra caramba pra conseguir encontrar esse templo, ou melhor, ele nem achou. Perambulando pelas montanhas, ele acaba enfrentando o Yeti, e nessa ele se dá muito mal. Ele até consegue matar o Yeti, mas ele também fica gravemente ferido. Por sorte, ele já estava bem perto do templo, e um monge que estava passando por ali o encontra, o leva pro templo e acabam cuidando dele. Lá ele começa a estudar com eles e realmente domina a magia usando ciência. Ele inclusive ultrapassa a sabedoria daqueles monges que começam a tratar ele como um mestre, reforçando um pequeno probleminha de caráter dele, que era o narcisismo. Enfim, um dia ele estava vendo as notícias e ele vê que o barão da Lativéria, aquele mesmo responsável pela morte dos seus pais, tinha se tornado rei, e como se não bastasse, ele ainda vê uma notícia sobre o Reed Richards e a sua pesquisa de exploração espacial, e ainda de que o Reed era considerado o homem mais inteligente do planeta. Revoltado, ele constrói para si
a sua primeira armadura de ferro e ele forjou a máscara que se tornaria a sua marca registrada. E nesse momento ele se auto-intitula Doutor Destino. E ainda mais, ele diz que ninguém mais veria o seu rosto. Até então, desde o incidente lá nos Estados Unidos, ele vivia com faixas no rosto, né? Realmente parecendo um doente. Mas agora não, a máscara o tornava intimidador. A máscara passou a simbolizar o seu orgulho e a sua recusa de mostrar fraqueza ao mundo. E esse é mais um motivo pro Robert Downey Jr. não ser o Victor Von Doom no novo filme do Vingadores Doomsday. Os caras estão pagando quase 80 milhões pra ele. Você acha que ele não vai mostrar o rosto? Agora, com mais poder do que jamais teve, Doom, ou Destino, volta à Lativéria e lidera uma revolta contra o Barão. E aqui ele mostra ser um gênio mesmo, um grande estrategista. Porque ele poderia ter ido voando direto pro palácio, matado o rei e todos os soldados. Armas simplesmente não tinham nenhum efeito contra ele. E além da tecnologia, ele ainda tinha os seus poderes místicos pra usar. Mas ele, ao invés disso, pensa em como fazer o povo estar do lado dele nessa tomada de poder. Ele então se reúne com os líderes do seu clã da infância e da adolescência, se revela sendo o Victor Von Doom, o que deixa a galera ali chocada por causa da sua aparência de agora, mas também pelo que ele falou quando era criança. Apenas um dos caras lá é maluco o suficiente pra se opor contra ele e adivinha, Destino, como um bom líder ditador, não aceita opositores. Então, com a sua armadura, poder e o povo ao seu lado, ele guia a tomada do trono, lutando ao lado do povo mesmo e colocando inclusive o próprio exército do rei contra o tirano e ainda se declara monarca da nação. E aí ele completa o visual do Doutor Destino que nós conhecemos, com aquela capa, capuz e os adornos de ouro aqui no peito, que eram justamente as vestimentas do rei, do antigo barão, que agora ele havia derrotado. Ele é coroado na frente do povo e a galera que lutou ao lado dele comemora, mas ele ainda não estava em paz. Faltava algo. Doutor Destino, depois de muito tempo, desde o Tibete, volta a tentar falar com Mephisto. E sem medo, sem se dobrar e agora sendo um oponente à altura, eles fazem um pacto. Destino exige que Mephisto liberte a sua mãe. E Mephisto aceita libertar ela, mas se ele for derrotado. Então, uma vez por ano, uma noite, eles se enfrentariam. Mas a cada vez que o Doutor Destino perdesse, o povo da Lativéria o odiaria cada vez mais. E ele aceita esse pacto. A história então termina revelando pra quem o Doutor Destino tá contando essa história. Uma repórter que se apresenta como Valéria. Mas nós descobrimos que essa era apenas a senha pra conseguir fazer com que o Destino contasse a história pra ela. Porque esse é o mesmo nome do seu amor da juventude. E ela ainda, com muita ousadia, pede pra ele revelar o rosto. No que ele aceita, revelando ser uma mistura de Darth Vader com Isaac Asimov. Mas isso porque, na verdade, esse daí não é o Doutor Destino, mas um Destinobo, que são robôs criados pelo próprio Destino, que tem consciência própria, né, uma inteligência artificial que fazem eles acharem que são ser vivos. E eles ainda acreditam ser o próprio Destino porque eles têm a memória dele implantada. Mas é óbvio que ela não poderia sair do castelo com toda essa informação. Então, ela é presa por Boris, um dos fiéis de Destino, e o quadrinho acaba com ela aos gritos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. E você pode me ajudar demais com o seu like e apertando o botão hype aí embaixo para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui na plataforma. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e como eu já falei, se você puder, torne-se membro por apenas R$ 1,99. Esse é apenas um valor simbólico, mas que me ajuda demais e me incentiva a continuar produzindo cada vez mais vídeos para vocês. Aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos, incluindo um guia completo de quais produções do MCU assistir antes de ver Vingadores Doomsday. Enfim, eu espero vocês no próximo vídeo. Falou! Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Nani?